Olá, amadas! Vamos falar sobre o amor romântico. E eu espero que eu tenha deixado vocês muito curiosas para saber o final da história, né, do mito de Eros e Psique. Vamos lá, vamos entender sobre esse amor romântico mais um pouquinho antes de eu passar para as tarefas de Psique, que vai ajudar a gente a compreender o que a gente precisa fazer para encontrar o amor real. Amor romântico e amor real, né? Então, o amor romântico é aquele amor idealizado. Amor real é o que está aqui, né? É o vero, é o de verdade. Então, vamos lá? O amor romântico ele precisa morrer para que o verdadeiro amor tome vida. No amor romântico, a mulher procura um pai, um amante, um salvador, que ela pensa que resolverá todos os seus problemas. E a gente procura mesmo isso. A gente acredita que se me ama, vai me salvar de alguma maneira, né? Será um grande amante, né? Então, o que é amante? Aquele que me admira, né? E isso é ainda, ó, nessa imagem que a gente tem, uma imagem infantil do verdadeiro amor. Quando a gente ainda está nesse amor romântico, a gente pensa: se eu encontrar o marido certo, serei feliz. Se eu encantar meu chefe, me darei bem na empresa. Se eu for mulher de um homem poderoso, serei poderosa também. Tudo isso, gente, ainda está no campo da idealização, no campo infantil, tá? Ainda numa projeção muito infantil. Os homens, em sua viagem heróica, são aqueles que salvam as mocinhas, que matam os dragões e acham os tesouros por elas. Aqui já vai um adendo aí, gente. No primeiro momento, com essa ideia do amor romântico, a gente acredita que o homem sai para essa viagem heróica para nos salvar, não é? Porque se está apaixonado, porque vai em busca do verdadeiro amor. E não é verdade, eu sinto dizer. O homem, ele vai em busca de ser o herói. Quase sempre, a mulher, ela faz parte, sabe? É o veículo para que ele seja o grande herói. Triste isso, né? E são esses mesmos homens que não entendem porque as mulheres não reconhecem ou não valorizam a sua luta. Então, já pensaram no motivo de não valorizarmos os feitos dos homens? Por que que o homem fala, eu faço tudo por essa mulher e elas não me valorizam, ou ela não me valoriza? Né? Quantos homens chegam na terapia falando isso? Faço de tudo, Wanda, né? Trabalho pra caramba, eu faço o que eu posso, mas parece que ela nem liga, né? Nem valoriza o que eu faço. Por que será? Porque eles matam os dragões que a gente nem conhece. Eles acham os tesouros que para nós não têm valor. Aquilo que o homem acredita ser importante, na maioria das vezes, não é importante para a nossa alma. Nós podemos até pensar, né, até nos enganar, acreditando que há uma importância maior. Mas a nossa alma não se sacia, né? Olha lá, Psique recebendo tudo aquilo, mas sentindo falta ainda de alguma coisa, não é?
Quando ainda somos ingênuas e estamos buscando um relacionamento para nos fazermos felizes, suprir as nossas carências, aceitamos e até incentivamos os atos heróicos dos homens. O que eles pedem como pagamento parece ser razoável inicialmente. Então, olha lá no mito da psique. O que ele pedia? Ele pedia apenas para não ser visto, não ter o seu mistério desvendado. E num primeiro momento, a gente aceita. A gente aceita não somente isso, mas a gente aceita ficar aqui só recebendo o que eles nos dão. Às vezes exigindo uma coisinha ou outra, mas na maioria das vezes recebendo aquilo que traz pronto para a gente, né? Precisamos esperar passivamente, não é isso? É isso que eles esperam que a gente faça. Esperar passivamente, demonstrar, ó, desejo e apetite sexual, receber tudo que eles nos trazem. Só que com o amadurecimento, nós mesmas descobrimos que nada disso nos interessa. Como mocinhas ingênuas que vivem num mundo perfeito, onde alguém sempre virá nos salvar, viveremos uma vida medíocre, que nos leva à ansiedade e à angústia de não saber qual é o sentido da vida. Então, enquanto eu estiver procurando ser uma outra pessoa para me fazer feliz, eu me sinto perdida, porque eu estou no vazio, eu estou ainda na carência. Eu olho para o outro como se o outro pudesse suprir o meu vazio. Essa busca, né, de um outro ser para nos fazer feliz é ainda um papel muito infantil, muito ingênuo. E nós todas passamos por isso. Exigimos do outro que ele corresponda aos nossos desejos. Mas o que queremos mesmo? E conta. Você já parou para pensar o que você realmente quer? Não aquilo que a sociedade, o sistema fez você acreditar que deveria ser. E no início, a gente até acredita, né? A gente acredita que a gente quer receber tudo e ser livre, né? Logo depois a gente descobre que não existe essa tal liberdade, né? Na verdade, a gente faz concessões. Mesmo nessa ideia de liberdade, a gente está fazendo concessões para abrir um pouco mais de espaço. E tanto homem quanto mulher, tá? A liberdade real não existe. Agora, a gente ainda está lá no reino, recebendo todas as coisas, sabe? Mas nós não fomos ainda sacudidas para despertar. Somente quando acontece algo que nos tira, sabe, dessa dormência, é que nós vamos olhar e dizer: puxa, o que eu quero mesmo? Ou quem é que eu sou? Essa pergunta é a que vai bater mais grande. Ou, às vezes, a primeira pergunta não é nem quem eu sou para mim, mas quem eu sou para essa pessoa. E isso vai acontecer quando o casamento que não deu certo, né? Aquele amor grandioso não foi correspondido, quando o emprego que você batalhou tanto não te satisfaz, com a morte dos pais, pesa bastante, né? Sacode bem, ou quando a gente tem uma doença grave na gente ou em alguém, né, numa pessoa muito querida, muito próximo da gente. Aí sim, nós passamos a despertar, né? E quando a gente começa nesse processo ainda só de, sabe, ouvir o uivo das lobas, mas está longe, a gente ainda está vendo, será que eu vou?
Será que eu vou sair dessa? Será que é isso que eu quero? A gente ainda fica pensando assim: "Mas gente, mas o que eu vou lutar mesmo, né? Eu tenho que encontrar uma ideologia para eu viver? Qual vai ser a minha luta?". Não se preocupe. As suas lutas, elas vão surgir de acordo com a sua caminhada. E por mais que você queira fazer, a partir do momento que você começa a abrir os olhinhos, você deixa de ser inocente e você deixa de viver essa vida fantasiosa. Por quê? Porque você quer mais. Onde você está não te cabe mais. Você percebe que ainda há uma falta muito grande. E aí, sim, é hora de você abandonar essa ideia desse amor romântico. Sequer sabemos o que queremos, porque enquanto estamos vivendo como mocinhas, desconhecemos o nosso verdadeiro desejo. Assim como o grande prêmio somente é concedido a quem o busca. Não adianta a gente acreditar que a gente vai se satisfazer sendo troféu do herói, do príncipe. Não é a nossa luta. Então, a gente não recebe como prêmio, percebe? Os ogros e dragões que precisamos matar em nossa caminhada, e nessa caminhada do feminino, da mulher, são o grande dragão, né, o status quo, que coloca a mãe santa idealizada, que a gente falou nas aulas iniciais, né? Então, essa mãe santa, eu preciso desmistificar, eu preciso matar esse dragão para eu enxergar a mãe verdadeira. E a mãe verdadeira é aquela mãe possível, é a mãe que eu tive. É quando eu consigo olhar para minha mãe e dizer: a minha mãe fez o que podia fazer. Ela deu o que ela tinha em si. Não é assim, ah, claro que não. A minha mãe podia ter feito isso ou aquilo. Se tivesse podido, talvez tivesse feito. Se ela não fez, é porque não estava para ela fazer. Ela ainda não conseguia compreender. E fica muito fácil para você pensar nisso se você olhar para você hoje, lembrar de alguma coisa que aconteceu no seu passado e hoje você dizer: ai, com a cabeça de hoje, eu poderia ter feito melhor. Só que é com a cabeça de hoje, depois das experiências todas, não é? Aí a gente começa a pensar, podia ter feito melhor. Mas na época não podia, não tinha experiência suficiente, né? A gente faz o que dá conta de fazer. Então, primeiro, né, enxergar a mãe verdadeira, né? Olhar para essa mãe possível, aceitar e depois concordar com essa mãe. Para isso, eu preciso me desidentificar da mãe, e para me desidentificar dessa mãe, eu preciso matar a madrasta, né? Eu preciso matar a mãe terrível, aquela que eu criei para eu poder sair dos laços tão amorosos, ou para eu sair de alguma maneira, né? E construir o meu verdadeiro eu. Depois eu volto e vou me reconciliar com a mulher que existe na minha mãe. Porque enquanto eu olhar para minha mãe e enxergar minha mãe como santa, e a santa, ou como a mãe terrível, e ainda é mãe, aquela que deveria ter me dado tudo, né? Que deveria ter satisfeito todos os meus desejos, eu não consigo olhar para quem é igual a mim. Eu só consigo enxergar a, a minha mãe como igual a mim quando eu enxergo como uma mulher também. Uma mulher com desejos, com vitórias, com fracassos,
uma humana, um ser humano. E aí eu vou assumir as minhas dores, me responsabilizar pelo que é meu, né? E como é que eu faço isso? Quando eu sinto as minhas próprias emoções, quando eu me conecto com o meu corpo e não fico somente com a minha mente, na minha mente. As emoções, elas habitam o nosso corpo. Eu preciso, sim, identificar quais são como é que eu lido com as minhas emoções, as minhas sensações. E aí eu vou me conectando com a minha morada, né, mais sublime, né, as minhas emoções. Eu não vou ser comandada pela minha mente o tempo inteiro. Só então eu posso enxergar o meu pai, né, pelos meus próprios olhos, e não sob a influência da minha mãe, que a gente falou na outra aula. Eu posso olhar para o pai, os meus próprios olhos, sem a influência da minha mãe, e aí eu começo a dar um sentido melhor, né, um corpo melhor para o meu masculino interno. Quando eu faço isso, eu começo a dimensionar o uso das ferramentas do masculino. Porque, até então, nós estamos usando a energia masculina, as ferramentas do masculino. E isso faz com que a gente exclua o feminino. Perceberam? A gente precisa aceitar os desafios da vida e fazer uso do discernimento, sabendo como separar o que precisa ser eliminado, a não querer tomar o poder nas mãos a qualquer preço, sabiamente saber esperar. História, olha, o imediatismo do homem não é da mulher, né? Então, a mulher sabe esperar. Se concentrar em um aspecto de cada vez e a não se distrair com problemas que não são seus, aprendendo a dizer não e, por fim, lembrar-se que é humana e que pode fracassar e que precisa permitir que a antiga forma, que forma é essa? A ingênua, a garota que é levada por um, por outro, né? Morra para que a nova possa surgir. E vamos lá, finalmente entendermos aí essa jornada da psique, né? A jornada da psique, as tarefas que ela precisa cumprir, não é? Porque ela vai, vamos só relembrar, Psique, para poder reconquistar Eros, vai para Afrodite e pede para ela: olha, eu serei sua escrava, né? Mas me ajuda a reconquistar aí o amor do seu filho. E aí a Afrodite dá tarefas que ela pode morrer, né? A Afrodite está lá com muita raiva. Afinal de contas, Psique magoou, feriu o filhinho da mamãe. Então, essas tarefas todas que Afrodite impõe a Psique na verdade, uma busca que todas nós temos para encontrar ferramentas que nos ajudam nessa jornada em busca do grande amor. E o grande amor externo precisa passar antes pelo amor interno, gente, né? Ninguém ama uma outra pessoa se não amar-se primeiro. Tá? Se eu não me amo, eu não posso amar, eu não consigo amar o outro. Para eu amar o outro, eu preciso transbordar de amor, né? Tá cheia, completa de amor. Vamos lá, as tarefas de Psique? Então, Afrodite diz para ela: ó, tem uma enorme pilha aqui de diferentes tipos de sementes, né? Todas, um monte de sementes. E você precisa fazer até amanhã, o que você precisa fazer é separar cada tipo de semente aqui. Então, num primeiro momento, quando a psique recebe essa tarefa, ela diz: é impossível. Olha o tamanho dessa tarefa, né?
Então, um monte de sementes, sementinhas pequenas, como é que eu vou separar todas elas até o dia seguinte, né? Como é que Psique resolve isso? As formigas vêm para ajudar. As formigas, elas vêm e começam a fazer a separação, porque um monte de formigas separa todas as sementes, né? No dia seguinte, as sementes estão todas separadas nos montinhos. O que significa isso, gente? Diante de uma tarefa imensa, enorme, eu preciso dar lugar ao meu instinto. Aquilo que o meu ser já sabe fazer. E o meu ser sabe fazer a distinção entre os acontecimentos. Então, as monte de sementinhas significa que você tem que observar que tem padrões repetitivos na sua vida, tá? E esses padrões repetitivos precisam ser separados, né? Então, por que eu estou agindo sempre da mesma forma quando se trata de um romance, quando se trata de um emprego, quando se trata de uma interação com outra pessoa? Quando eu começo a olhar essas tarefas, essas situações tão repetitivas, eu começo a fazer uma separação, ok? A segunda tarefa ela tinha que recolher a lã do ouro dos carneiros, e esses carneiros com chifres, né, o velo dourado, que eram perigosíssimos mesmo. Então, ela precisava recolher essa lã dos carneiros e levar para Afrodite. Como? Não podia sequer chegar perto. Os carneiros eram perigosíssimos, verdadeiras ameaças. Então, ela novamente olha para aquilo e diz: impossível. Quantas vezes a gente diz assim: isso é difícil demais para mim? Quantas vezes, até no processo terapêutico, eu digo: olha, procura fazer isso. A pessoa fala: ai, Wanda, isso é difícil demais para mim. Eu não consigo, né? Psique tem a ajuda do junco, né? Então, aqueles tipo bambuzinhos, né? Que ficam próximos do riacho. E o junco diz: olha, os carneiros vão adormecer. Quando adormecer, é hora de você ir lá e recolher toda a lã que ficou presa nos galhos das amoreiras. Que ferramenta é essa que a gente precisa pegar? Não entrar em confronto. Se você olha e vê algo que é maior que você, que te ameaça, não vá bater de frente, não vá, sabe, dar murro em ponta de faca. Não é preciso confronto para se obter o poder, é preciso, olha, dar o tempo devido para a colheita. Então, não olhar o monstro e se sentir tão ameaçada, ficar impotente, né? Ou ir para o confronto. Mas apenas observar, ver a melhor hora para agir. E depois ela fala, a Afrodite diz para ela encher a taça de cristal com a água do centro do rio Estige, um rio imenso, né? Como é que ela vai pegar uma taça de cristal e encher essa taça de cristal? Então, vem uma águia, vocês perceberam, olha, foram as formigas, foi o junco, né? Esses bambuzinhos que falaram para ela. E agora vem a águia para ajudar nessa tarefa. E a águia diz o seguinte: você precisa se distanciar do problema.
Então, ela vai, a águia pega, né? A águia, por quê? Porque a águia é aquela que vê as alturas, vê de longe. Então, qual é a ferramenta aí? Eu preciso olhar, me distanciar do problema para enxergar melhor o percurso, para eu obter o que eu preciso. Quando a gente está muito dentro do problema, a gente não consegue enxergar o problema na sua dimensão, né? No seu total. Então, é assim, olha, se afaste, começa a contar esse problema para alguém que é muito, uma grande amiga, ou a sua terapeuta. Na terapia é isso, a terapeuta te induz a você contar o problema que está vivendo, mas ela consegue fazer assim, ó, dizendo: olha, então tá, observa mais isso. Daí a pouco você está contando essa situação que você está vivendo na terceira pessoa. Então, começa a contar para alguém ou contar para você mesma o que você está vivendo, como se você estivesse assistindo um filme e você estivesse contando esse filme, essa história, a narrativa desse filme. Isso já ajuda você a olhar o problema com mais distância e ver o problema na sua totalidade. E a quarta tarefa de Psique é a que ela caiu. A Psique precisava obter o unguento da beleza de Perséfone. Lembra Perséfone? Perséfone é a deusa, esposa de Hades, o deus do subterrâneo, que para nós temos essa ideia do deus do inferno, né? Então, para eu buscar essa beleza, ela precisava ir para a morte, descer até a morte, né? Para ela poder pegar esse unguento, né? Então, lá seria uma caixinha em que estava lá o elixir da beleza, né? Perséfone era uma outra grande rival de Afrodite, porque Perséfone também era lindíssima. E quando ela tem essa tarefa, ela diz: meu Deus, como é que eu faço isso? E vem a torre, e a torre a ajuda a fazer essa viagem ao mundo inferior. Mas como? Falando para ela que ela tem que descer um passo de cada vez. Então, diante de uma situação muito grande, não adianta você querer resolver tudo de uma vez só. É um passo, um degrau de cada vez, que vai fazer com que a gente consiga obter um passinho, me recomponho, tenho energia novamente, né? Procuro recobrar as minhas energias para descer mais um pouquinho até chegar lá. O grande problema é que se consegue ir até lá, consegue pegar a caixinha com o unguento da beleza, mas quando ela vai subir para entregar para Afrodite, ela abre um unguento. E, nesse momento, ela morre, porque ela está lá, né? Então, um outro olhar aí é: a gente não pode sucumbir à vaidade, a acreditar que a gente dá conta de vencer aquilo que é mais vulnerável, né? Que a gente tem de mais vulnerabilidade. Eu preciso ter muito respeito àquilo que eu posso ser tentada, que eu posso cair em tentação. Então, observa o que mais te atrai, que mais te atenta mesmo, para você não sucumbir a esse desejo, né? E perder tudo. Interessante, não é? E aí, então, mais ao conquistar o unguento, ela fracassa por se deixar levar pela vaidade ao abrir a caixa antes de entregar para a deusa. Ela morre para se transformar numa nova mulher. Quando ela está lá, ela está morta mesmo, né? Eros, então, reconhece
o quanto essa mulher sofreu, quanto essa mulher se comprometeu a ele. Perceberam lá no mito, na outra aula, que eu falei que Psique, naquele momento, ela só recebia e ela não sabia, ela não estava aberta, né, para o compromisso, ela estava nesse mundo infantil. Quando ela se submete a todos, a passar por tudo isso, significa que ela está dizendo: eu me comprometo. E me comprometo até a morte, essa morte simbólica. Eu posso, sim, assumir um compromisso com alguém. Assumir um compromisso com alguém significa, muitas das vezes, matar, né, essa minha ideia egóica, né, de que os outros precisam me salvar, os outros precisam me fazer feliz, né? Os outros é que têm esse poder de preencher o meu vazio. Nessa busca, né, de Eros, né, do amor real, Psique, ela está, na verdade, se comprometendo cada vez mais. Então, Eros pede a Zeus para que possa retirar a Psique do sono mortal, e é concedido. Ele, então, dá um beijo, né? Bem conto de fadas, dá um beijo em Psique e a acorda, só que ela acorda como imortal. Porque a alma que sofre e vence, ela se torna imortal. Nesse momento, existe o casamento, o coniúncio, né, um casamento sagrado entre o amor real, aquele que foi batalhado, eu olhei para aquilo, eu quis, eu me entreguei, eu não fiquei somente na espera do receber, eu também me comprometi, eu aceitei me comprometer. Esse encontro desse amor, né, não mais o amor romântico, mas do amor real com o espírito, né, que é o espírito amoroso, o espírito da grande divindade, né? Então, se a gente pensar que o divino, a grande divindade é amorosa, esse encontro faz nascer a filha. Alguns mitos, né, algumas versões dizem que nasceu a filha Edonê, que significa, na mitologia grega, Daimon, ou a deusa grega do prazer. E em alguns outros dizem que significa Volúpia, que é a deusa da virtude, né? Então, gente, é isso. É isso que eu tinha que falar sobre o amor romântico e o amor real. Para eu viver o amor real, eu preciso antes matar a ideia romântica, sabe? Essa ideia de que o outro precisa me satisfazer, mas eu não posso me comprometer. Ok? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso lá no grupo. Podem falar. Vamos falar sobre isso nos nossos encontros. E vejam aí, me digam vocês o que vocês acharam sobre esse mito e se faz sentido para vocês toda essa história. Tá bom?